Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um trecho deste livro aqui, Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina. Este material está disponível para venda no site da Livraria Nigra Coro Distro. A livraria física fica em São Paulo, mas eu vou deixar aqui na descrição o link da Livraria Nigra Coro Distro, que apoia o nosso canal, que tem materiais incríveis para os membros do canal, e onde você pode adquirir o seu exemplar. Então, eu quero ler um trecho específico que diz o seguinte: a parte 1, o que é Nakba? Em 16 de maio de 2011, na fronteira entre Jordânia e Cisjordânia, território palestino ocupado, a agente da polícia israelense em interrogatório perguntou a mim: o que é Nakba? Devolvo-lhe a indagação. A pergunta fica no ar. O termo árabe significa catástrofe ou desastre e refere-se à criação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948, em 78% do território da Palestina. Um dos primeiros a utilizá-lo foi o historiador sírio Constantine Zurek, no começo dos anos 1950, em sua obra Ma'al Nakba, publicada em inglês sob o título The Meaning of the Disaster, o sentido do desastre. No livro, sua pretensão foi investigar as causas socioeconômicas da derrota árabe de 1948. Entre os precursores, também o palestino Arif al-Arif, em sua obra Al-Nakba, de 1958 a 1966. É usado porque a Constituição do Estado de Israel resultou na destruição da Palestina histórica e limpeza étnica do povo que a habitava, como destaca o historiador palestino Nur Massalia no seu material Expulsion of the Palestinians, The Concept of Transfer of Zionist Political Thought, 1882-1948. De fato, uma catástrofe. A sociedade foi inteiramente fragmentada e a vida da população, nas palavras dos acadêmicos Lila Abu Lugod e Ahmad Hadsadi, em Palestine, 1948 and the Claims of Memory, dramática e irreversivelmente transformada. Simbólico é o fato de as famílias palestinas encontrarem-se divididas, com membros espalhados por todo o mundo, além de milhares deslocados internamente e mais de 5 milhões em campos de refugiados. Diáspora que segue nos dias atuais, quase 70 anos após o início da tragédia. Palavras como estrangeiro na própria terra, ocupação, colonos, racismo, prisão, cerco, tornaram-se comuns ao vocabulário palestino, mas também resistência e todos os termos que a permeiam. A Nakba é frequentemente reconhecida como o começo da história palestina contemporânea, com profunda influência sobre a consciência política palestina. Em El Problema de los Refugiados, 70 anos depois de la Nakba, Massalia descreve a Nakba como uma pedra angular da memória coletiva e história dos habitantes nativos da Palestina. De acordo com esse autor, ainda que a identidade nacional palestina tenha raízes muito anteriores a 1948, os relatos da memória do período posterior à Nakba representaram um papel crucial na reconstrução de dita identidade nacional. O Estado de Israel tem se empenhado em obliterar a Nakba, proibindo e reprimindo manifestações de palestinos para lembrar a data. Na sua história oficial, apresenta a versão de Guerra da Independência ou Guerra de Libertação Nacional. Afirma que, nessa circunstância, os árabes fugiram de suas terras por recomendação de suas lideranças. Outra interpretação comum da guerra de 1948, lembrada por Massalia, é de que foi uma guerra de poucos contra muitos. A professora doutora da Universidade de São Paulo, Arlene Clemecha, em artigo intitulado Palestina 1948 a 2008, 60 anos de desenraizamento e desapropriação, publicado na revista Tirás, opina que tal narrativa está definitivamente abalada pela revisão feita pela nova historiografia israelense a partir dos anos de 1980.
Por outro lado, observa que alguns autores acreditam que a narrativa geral ainda sobrevive. É o que aponta na obra já citada Massália. A corrente dominante dos historiadores israelenses continua pintando a guerra de 1948 como uma contenda desigual entre o judeu Davi e o árabe Golias, como uma luta desesperada, heróica e finalmente exitosa contra todo prognóstico. Ao converter a fé judaica em uma ideologia laica, os historiadores e autores israelenses têm adotado e reinterpretado as fontes e mitos bíblicos e os mobilizado em apoio aos objetivos israelenses a partir de 1948. Segundo esse discurso, os poucos que se converteram em muitos por sua valentia e convicção eram os colonos sionistas europeus que emulavam os lutadores do antigo Israel, enquanto os muitos eram aqueles palestinos e árabes que encarnavam diversos opressores antigos. A luta sionista contra os nativos palestinos era assim caracterizada como uma atualização das antigas batalhas e guerras bíblicas, incluída a morte de Golias por Davi. Esse discurso fundamenta-se na renegação da Nakba. A seguir, breve contextualização sobre os precedentes históricos que revelam o que estava sendo planejado em relação aos palestinos para 1948. O sionismo moderno. Inspirado no proto-nacionalismo judeu, movimentos inaugurados por intelectuais nos anos 50 do século XIX no leste europeu, surge o sionismo moderno, em fins do mesmo período. Muitos consideram que o primeiro teórico do sionismo foi Moses Hess, 1812 a 1875, autor de Rome and Jerusalem. Nascido em Bonn, Alemanha, e tendo falecido em Paris, França, ele foi pioneiro em escrever sobre a questão do nacionalismo judeu no contexto europeu. Por essa razão, a obra de Moses Hess é apresentada pela Agência Judaica como um clássico da teoria sionista. O texto data de 1862, mas foi publicado pela primeira vez somente em 1916. Hess prega em seus escritos a restauração do Estado judeu como um movimento de libertação nacional. As vozes que são ouvidas de várias partes do mundo demandando a regeneração nacional de Israel encontram justificativa, em primeiro lugar, na cultura judaica, no caráter nacional do judaísmo e, além disso, no processo geral de desenvolvimento da humanidade e seu óbvio resultado, e, finalmente, na situação presente da vida humana. Em sua obra, Hess refere-se à perseguição sofrida pelos judeus ao longo da história como justificativa para a necessidade do que denomina restauração do Estado judeu na Palestina. Ele faz uma longa defesa do nacionalismo judeu e critica os que se opõem a essa concepção. Fundamenta suas ideias nos escritos bíblicos e na visão da civilização judaica. Antes seguidor e amigo de Karl Marx, 1818-1883, Hess decidiu-se, como descreve Shlomo Sand, A Invenção do Povo Judeu, com o fracasso da Revolução na Europa, segundo seu próprio testemunho, a abandonar temporariamente a política para se dedicar às ciências naturais. Em seu texto, Rome and Jerusalem, ele cita um dos pioneiros a publicar a história dos judeus na época contemporânea, o polonês Heinrich Graetz, autor de History of the Jews. O ensaio de Graetz passou a ser referência na historiografia nacional judaica durante todo o século XX, como conta Sand. É difícil avaliar sua influência na formação da futura consciência sionista, mas não há dúvida de que foi significativa e central. De grande alcance, embora particularmente pouco vinculada à descrição da história dos judeus do leste europeu, essa obra foi devorada com pressa e entusiasmo pelos primeiros intelectuais nacionalistas do Império Russo. Marcou orgulhosamente todos os relatos de seus sonhos com a antiga pátria, entre aspas. Da mesma forma, encorajou uma leitura laica, se não verdadeiramente ateia, da Bíblia. Mais tarde, o livro chegou a servir aos dirigentes dos colonos sionistas na Palestina, como fio condutor das profundezas do tempo. A razão dessa influência maciça é clara. Trata-se do primeiro ensaio no qual o autor investe seus esforços com firmeza e sensibilidade,
com o objetivo de inventar o povo judeu. Graetz, mais que nenhum outro, forjou o modelo nacional de escrita da história dos judeus, com J maiúsculo. Menos de 30 anos após Hess ter escrito Roman Jerusalem, foi criado o termo sionismo pelo judeu vienense Nathan Birnbaum, 1864 a 1937. A informação é confirmada na Jewish Virtual Library. Em 1882, juntamente com 2 outros estudantes da Universidade de Viena, ele fundou o Kadima, a primeira organização de estudantes nacionalistas judeus no Ocidente. Em 1884, ele publicou seu primeiro panfleto, A Doença, Mania da Assimilação. Ele fundou, publicou e editou Autoemancipação, 1884 a 1894, um periódico que promovia a ideia de renascimento judeu e reassentamento na Palestina, a qual foi incorporada e desenvolveu as ideias de Leon Pinsker. Em 1890, Birnbaum cunhou os termos sionista e sionismo, e em 1892, sionismo político. Em 1893, ele publicou uma brochura intitulada O Renascimento Nacional do Povo Judeu em Suas Terras como sinônimo de solução da questão judaica, em que expôs ideias similares às que Herzl promoveria subsequentemente. Birnbaum expandiu as ideias de Reis ao afirmar que só as ciências naturais podem explicar a especificidade intelectual e afetiva de um povo em particular. As diferenças de raças estão na origem da multiplicidade das variedades nacionais. É por conta da oposição entre as raças que o alemão e o eslavo pensam e sentem de forma diferente que o judeu. Ao criar o termo sionismo, seu intuito era fazer referência a Sião, um dos nomes bíblicos de Jerusalém. Não obstante, em contraste, o sionismo político moderno sempre foi secular. Sequer havia, em fins do século XIX, quando surgiu o ímpeto da maioria dos judeus de viver na Palestina, considerado um lugar sagrado, não sua futura nação. Utilizar o termo sionismo teve por objetivo angariar o apelo religioso para fortalecer um movimento político. É o que indica Papé em A Limpeza Étnica da Palestina. Eretz Israel, a terra de Israel, o nome da Palestina na religião judaica, havia sido venerado ao longo dos séculos por gerações de judeus como um lugar de peregrinação sagrado, nunca como um estado secular futuro. A tradição e a religião judaicas ensinavam que os judeus deviam esperar a chegada do Messias prometido ao final dos tempos antes de poder regressar a Eretz Israel, como um povo soberano, os servos obedientes de Deus para a fundação de uma teocracia judaica. Em outras palavras, o sionismo secularizou e nacionalizou o judaísmo. Para realizar seu projeto, os pensadores sionistas reclamavam o território bíblico que recriavam, de fato, reinventavam como berço de seu movimento nacionalista. O pai do sionismo político moderno foi Theodor Herzl, 1860 a 1904. Judeu nascido na Hungria, exercia em Viena, então capital do Império Austro-Húngaro, 1867 a 1918, a função de jornalista e autor teatral. Integrado à sociedade local, não tinha interesse pelo judaísmo por questões correlatas. O ponto de virada teria sido, conforme relatado em sua obra, O Estado Judeu, o caso, como ficou conhecido na França, o caso Dreyfus. Refere-se à acusação de traição enfrentada naquele país pelo oficial Alfred Dreyfus em 1894, por ser de origem judaica. A partir desse acontecimento, Herzl teria concluído que não haveria qualquer esperança de assimilação. Assim, a única solução seria que os judeus vivessem em seu próprio Estado. Essa alegação, contudo, é questionada por estudiosos israelenses, como informa Ilan Papé em sua obra História da Palestina Moderna. Para assegurar a imigração de judeus da Europa para a Palestina, era necessário convencê-los que a transferência para aquelas terras seria o único caminho para livrarem-se do antissemitismo, termo que se refere à discriminação contra as semitas. Herzl vinculou, nesse sentido, ao publicar O Estado Judeu em 1896, a chamada questão judaica. Para ele, herança da Idade Média, não à religião ou ao aspecto social, mas a um problema nacional.
Ele não sugeriu na publicação exclusivamente a Palestina para sua criação. Em seu livro, coloca a questão: devemos preferir a Palestina ou a Argentina? Sua resposta é de que a sociedade dos judeus aceitará o que lhe derem, tendo em consideração as manifestações da opinião pública a esse respeito. Na sua análise, nos dois locais houve experiências bem-sucedidas de colonização judaica. Em 1897, ano seguinte à publicação, durante o primeiro Congresso Sionista, realizado na Basileia, Suíça, que reuniu 200 delegados do leste da Europa, a Palestina foi escolhida. Esse nome, por si só, seria um toque de reunir, poderosamente empolgante para o nosso povo. Para a Europa, constituiríamos ali um pedaço de fortaleza contra a Ásia. Seríamos sentinela avançada da civilização contra a barbárie. Ficaríamos como Estado neutro em relações constantes com toda a Europa, que deveria garantir a nossa existência. Herzl empreendeu esforços para obter o apoio das elites judaicas e governantes europeus ao projeto sionista. Segundo o historiador israelense Avi Shlaim, em A Muralha de Ferro, seu pressuposto não declarado e de seus sucessores era que o movimento alcançaria o seu objetivo, não através de um entendimento com palestinos locais, mas por meio de uma aliança com grande potência dominante do momento. Esse parceiro seria a Grã-Bretanha, que vislumbrava a Palestina como sua futura aquisição. Como parte de sua estratégia de convencimento, Herzl explanou que os britânicos poderiam se beneficiar da criação em região de Gaza de um oásis sionista, ao que seria necessário levar água do rio Nilo através de um canal. Num primeiro momento, esse plano foi frustrado, dada a objeção do Lord inglês Cromer, que comandava o Cairo. Herzl propôs como alternativa a instituição do Estado judeu temporariamente em Uganda, então colônia inglesa, para depois passar à Palestina, o que foi visto como traição por outras lideranças sionistas, como Chaim Weizmann, 1874 a 1952, uma vez que o próprio idealizador do Estado de Israel havia nacionalizado o judaísmo, sinalizando o local que veria a ser definido no primeiro Congresso Sionista. O plano de Uganda, consequentemente, não foi levado adiante. A Palestina voltou a ser central na proposta sionista. Após o primeiro Congresso Sionista, 2 rabinos foram enviados à Palestina para reconhecimento do local. Em telegrama, eles descreveram o cenário em que o movimento que visava criar um Estado judeu naquelas terras teria que lidar. A noiva é bela, mas está casada contra o homem. Em outras palavras, os visitantes anunciavam que a Palestina não era um descampado, um lugar deserto e inabitado, como conta Papé. Nas vésperas da Guerra da Crimeia, 1853 a 1856, cerca de 500.000 de pessoas viviam na terra da Palestina. Eram de língua árabe. A maioria era muçulmana, mas cerca de 60.000 eram cristãos de várias denominações e cerca de 20.000 eram judeus. Além disso, tinham que tolerar a presença de 50.000 soldados e funcionários otomanos, assim como de 10.000 europeus. Independentemente da linha sionista, que incluía os denominados trabalhistas, os moderados e os revisionistas, cujo fundador foi o judeu russo Zeev Jabotsky, 1880 a 1940, prevalecia a ideia de que era preciso o apoio de uma grande potência para consolidar o projeto sionista, assim como a necessidade de estimular a imigração judaica e transferir os palestinos nativos usando a força militar para tanto. A diferença era que os revisionistas consideravam essa opção explicitamente, chegando o fundador dessa ala a publicar um artigo intitulado Sobre a Muralha de Ferro. No texto, Jabotsky defendia a implementação de uma muralha de ferro de força militar judaica. Já os trabalhistas não admitiam essa intenção abertamente. Acreditavam que essa estratégia deveria ter menos peso, ao menos no início, até se aproximarem mais das ideias defendidas por Jabotsky. A face mais visível dessa mudança foi a carreira do judeu polonês Davi Ben-Gurion, 1883-1973, criador do poder militar do Ishuv, o primeiro premier de Israel, em 1948.
um pequeno trecho de uma documentação importantíssima para quem quer falar sobre o tema Israel, Estado de Israel e Palestina, né? Lembrando que nós temos aqui no canal uma live completinha sobre Israel e Palestina, temos uma live também sobre Israel e estratégias de guerra nas redes, tá? Muita pesquisa para vocês, é só entrar na aba de vídeos ao vivo aqui do canal. Vou deixar aqui na descrição os links dessas duas lives também e o link da livraria online Nigra Coro Distro, onde você pode adquirir esse exemplar e conferir toda a documentação antes de sair falando coisas ou repetindo questões que você não entende muito bem. Conheça a Nakba e compreenda o que está acontecendo naquela região. Fica aqui a dica de leitura da semana. Boas leituras e até a próxima.